Bem, pessoal, a gente convidou vocês hoje e convidamos aqui o Fernando para poder fazer essa palestra, né, esse painel, para conversar um pouquinho mais sobre gestão financeira, para que a gente entenda um pouco mais de tanto da nossa parte de economia, como investir, como a nossa mentalidade tem que ser e também como vários índices, vários indicadores podem afetar o nosso mercado. O Fernando vai fazer uma abertura falando um pouco sobre uma gestão financeira pessoal, para depois a gente evoluir nessa questão de macroeconomia e depois eu vou puxar um pouco isso para o nosso mercado também, para vocês poderem entender. Primeiramente, apresentar ele. É um amigo de muitos anos, a gente estudava engenharia juntos, se formou em engenharia com computação, né? E hoje está nessa área agora de investimentos, sócio do escritório da LIA Investimentos, que é um parceiro do BTG, e é um cara que faz nossa gestão também dos recursos, né, tanto da empresa como pessoa física, e também anda muito bem de wake, um cara... Quase lá. Tá indo. Estamos tentando chegar lá. Mas é um grande parceiro, tá? E então a gente pode começar, Fernando. Pessoal, boa tarde a todos, obrigado, tá, pela presença, pessoal do vídeo, tá? Gente, a gente estava conversando, o Osório, a gente estava conversando já há algum tempo sobre realizar esse evento, o formato que a gente faria, tá? E de quais assuntos a gente podia tratar, o que a gente poderia falar, tá? Que mais somaria. E um assunto muito pertinente hoje a todos, tá? Quando eu falo a todos, eu, o Osório, todos presentes aqui, e até fora aqui, todas as pessoas mesmo. É a questão de planejamento e gerenciamento financeiro, pessoal mesmo. Hoje é muito comum a gente se deparar com situações onde as pessoas começam a ter um determinado padrão de vida, começam a ganhar um pouco mais de recurso financeiro ali, e em determinado momento acabam perdendo a mão disso, tá? Porque é normal a gente aumentar o padrão de vida nosso. Poxa, eu quero trocar de carro, quero morar numa casa melhor, uma casa maior, enfim. Mas a gente acaba, às vezes, negligenciando o nosso planejamento financeiro, tá? O que é isso? Hoje, não importa o tamanho da pessoa ou o tamanho do patrimônio da pessoa, é muito fácil quebrar. Todo mundo conhece Michael Jackson, né? Sim. Acho que algumas pessoas sabem o que ele já quebrou e o que aconteceu. Um cara que ganhava, sei lá, 100 milhões no ano e conseguia gastar 120. Era um negócio Absurdo. que não tem lógica na cabeça de ninguém, né? Exatamente. Então, assim, não existe grandeza que não possa quebrar, tá? Então, é aquela historinha que a gente escutou dos pais, dos avós, que a gente precisa respeitar de fato, respeitar o dinheiro, respeitar o nosso patrimônio, ela se faz verdade, tá? Porque se a gente, em um determinado momento, perder a mão, até eu conseguir me reestruturar novamente, vai ser um processo doloroso. A gente, às vezes, vai ter que desfazer de coisas que a gente não queria, dar um passo atrás, que eu também confesso, não é muito agradável, também não gosto, mas em determinados momentos é preciso, tá? E o intuito aqui é passar um pouco mais dessa visão, o trabalho que a gente vem fazendo com os clientes, o tipo de sugestão de planejamento que traz, de controle financeiro que a gente traz, para que a pessoa ela consiga ter uma administração melhor em cima do seu patrimônio, em cima do seu dia a dia, tá? Então... Posso só fazer um gancho aqui, assim, o Fernando hoje, né, e a equipe dele, eles cuidam de investimentos de pessoas, né, com um valor econômico muito alto, mas não só desses valores econômicos muito elevado, mas também para que aquela pessoa que ganha, um exemplo básico, né, vamos falar, aquela que ganha 1.000 ou a que ganha 1 milhão, ela também tem que ter esse mesmo controle. Ela tem que, acho que o que vai mudar na vida dela é o pensamento dela, porque é o que vai fazer ela prosperar
né? É o que você disse, cara, ninguém, não é que, o cara é muito rico para ele não quebrar. Ele pode quebrar. E isso pode afetar toda uma família, isso pode, né, causar vários transtornos. Então, hoje eles cuidam de grupos bem, né, renomados, e esses grupos também recorrem a ele, porque todo mundo que hoje está grande já pensou, já teve outras cabeças que já quebrou a cara, já passou raiva, né? E hoje aprendeu que não é assim que tem que gerir, né, um patrimônio, né? Exatamente. Então, hoje, quando a gente fala de recurso financeiro, é muito comum aí, todo mundo está na internet, todo mundo tem acesso, aquela famosa reserva de emergência. Poxa, qual é o período certo? Quanto que eu tenho que ter de recurso financeiro disponível para eu estar com minha reserva financeira pronta? 6 meses, um ano, do meu salário mensal, digamos assim, do meu custo mensal, né, perdão. Se é 6 meses, se é um ano, isso quem vai definir é você. Qual que é o seu objetivo? Poxa, você acha que hoje, se você com 6 meses de seu custo financeiro poupado ali, em reserva, se acontecer alguma coisa que você precise mudar de área, às vezes, de profissão, e você consegue mudar em 6 meses? Você consegue se reorganizar em 6 meses? Então, assim, de fato, o indicado é entre 6 meses a um ano, tá? O que é a reserva de emergência que ele fala? É aquele dinheiro que você tem ali, que, um exemplo, né, já que eu dei o exemplo de 1.000, o cara, vamos supor, hoje nem existe esse número mais, né, o salário mínimo é maior do que isso, mas aquele cara que ganharia R$1.000, ele tem ali de 6.000 a 12.000 reais guardado em recursos para ele, se acontecer alguma coisa, ele puder se reestruturar. Mas aí, o que acontece, Fernando, quando ele começa a ganhar 2.500, um exemplo? Essa reserva tem que continuar a mesma. Essa reserva ela tem que continuar proporcional ao custo de vida dele. A quantidade de meses, né? Exatamente. Então vamos lá. Nesse cenário, uma pessoa ganhava 1.000, começou a ganhar 2.500, quanto que era o custo de vida dela? Vamos colocar que era R$500. Sim. Ela vai subir. Hipoteticamente. Se o custo de vida dela era R$500, a gente falando de 6 meses, a gente está falando de R$2.500. Não, Sim. R$3.000, né? Sim. Perdão. Então, R$3.000. Se eu subir o custo de vida para R$1.000 por mês, eu dobrei o meu custo de vida, o que tem que acontecer com a minha reserva? De fato, não dobrar. Porque em um determinado momento, quando você precisar, eu citei o exemplo aqui de uma mudança de carreira, de uma mudança de profissão, mas N vezes a gente já viu acontecer algum incidente aí, né? Familiar, algum acidente, alguma doença. Exatamente. Que às vezes você precisa dispor de um certo recurso financeiro. E aí? Você está preparado para isso? Então, essa é a reflexão que a gente tem que fazer no que se diz respeito à nossa vida financeira. Então, poxa, hoje às vezes eu não consigo fazer. Por que você não consegue? Aonde está o gap que você não consegue fazer isso? Vocês já pararam para analisar quais são os seus custos mensais que você não consegue fazer isso? Então, é muito comum a gente aquela discussão na internet, né? Ver aquela discussão na internet de casa própria ou aluguel. Muita gente, não, a gente, enfim, influencers aí, falando, não, que você não precisa ter casa própria. Você pode morar de aluguel e investir o seu recurso. Pessoal, o bem, a sua casa, quando você compra ela, de fato, o dinheiro que você estava pagando de aluguel, você está pagando num bem que é seu, certo? E aquele bem, ao passar do tempo, ele vai ter uma valorização, mínimo que seja, mas ele vai ter uma valorização. E lá na frente, se você tiver algum problema, você vai ter onde morar. Você tem o bem da sua moradia. Eu não posso mais, estou passando por um determinado momento financeiro, eu não posso mais sair, eu vou ter que vender meu carro, eu vou ter que, enfim, desfazer de alguma coisa, vou ter que tomar um crédito, mas você vai ter o custo de moradia. Esse custo de moradia ele sempre vai existir. Então, por que você vai deixar de pagar algo que é seu para pagar algo para alguém? É claro, eu vou sair daqui hoje e vou comprar um imóvel. Não, não é assim. Para tudo existe um planejamento.
E tem que sentar, tem que fazer conta, entender o momento de cada um e qual a melhor forma que a gente vai fazer isso. Eu acho que a melhor resposta é o depende, né? Depende. Depende. Ah, eu faço isso ou faço aquilo. Depende, tem que analisar. Então, você tem que analisar, tipo, qual é o meu momento que eu vivo hoje? Eu tenho uma estabilidade profissional, que às vezes a pessoa, ela cresce, né? Aí vamos subir. Ah, o cara ganhava 5, foi para ganhar 10. Aí, em vez dele manter aquele padrão de vida que ele tem e ele usar aquele recurso para, às vezes, ele conquistar um imóvel, para ele conquistar alguma outra coisa, não. O que ele quer fazer? Ele vai subir também aquele padrão de vida dele e nenhum dinheiro nunca também vai dar, né? Sempre eu ganho pouco, não é eu que não sei gerenciar o meu recurso, né? E eu acho que aí entra a parte do depende, onde eu olho e falo, ó, eu compro uma casa ou eu moro de aluguel. Eu vou viver aqui muito tempo? Querendo ou não, eu tenho que analisar isso. Essa casa, eu tenho filho, planejo ter filhos? Não. É um investimento alto de longo prazo. Eu não posso, vou comprar uma casa hoje, porque você não trabalha no mercado imobiliário, para vender ela amanhã, porque isso dispõe tempo, né? Registrar um imóvel é caro. Então, eu acho que o depende, ele tem que estar sempre na análise, né? Exatamente. Que é o que vocês fazem com a gente, né? Exatamente. A gente tem que sempre olhar para o nosso momento, tá? Nunca o momento de alguém, a estratégia de alguém vai ser igual à estratégia de outra pessoa, tá? Hoje, por exemplo, a minha estratégia, o meu recurso financeiro, da minha vida financeira é totalmente diferente da estratégia do Osório. E garanto para vocês que vai ser diferente da estratégia de cada um de vocês. Por quê? É o momento de cada um. É o que cada um está passando, é o que cada um está vivendo. Então, assim, o que a gente precisa ter em mente? Qual a importância que eu estou dando para o meu recurso financeiro? Será que eu estou tratando ele da forma correta? Será que eu estou, às vezes, ele com uns custos, uns gastos que de fato são necessários? Poxa, como é que está minha reserva? Eu estou crescendo o patrimônio? Porque, afinal de contas, todo mundo aqui está trabalhando, todos nós estamos trabalhando, com o intuito de crescer patrimônio, fazer um colchão ali, para lá na frente, sim, a gente poder aposentar, ter uma vida mais tranquila, né? E, assim, com as reformas que a gente vem tendo aí, Sabemos que não podemos contar. Muito com o INSS, né? O governo não dá para contar, né? Não dá. Se é que vai existir aposentadoria daqui a alguns anos, né? Não, exatamente. Então, o cenário que nossos pais, nossos avós viveram lá atrás de poder contar com um INSS que seja, para nós, quando chegar o momento, vai ser outro cenário, que com certeza não vai ser o mesmo de agora. Tá? O INSS hoje, com quantos anos que uma mulher se aposenta? 60? 60? É 60? E um homem 65? Eu não sei a vida, eu não sei como que tá, homem 65, né? E qual que é a média de mortalidade, a média de tempo de... Entendeu? Então, a média de vida do brasileiro está na faixa ali de 65, 70, ou seja, são poucos que vão aposentar e usufruir daquilo ali, porque... E se você usufruir, você trabalhou 30 anos para ver se você usufrui ali durante 5 anos ou 10 anos. Então, contar com o governo é a pior coisa que a gente pode fazer. Exato. E nem estamos falando de direita ou de esquerda ou de centro ou de... Não. Esse assunto nem me importa, né? De fato, não vem ao caso. Enfim, o tipo de governo, o tipo de política que vai estar ali, ele não vem ao caso. Tá? Qual que é o ponto? Qual que é o único recurso que a gente não consegue recuperar? Se eu perder dinheiro hoje, eu consigo recuperar. Se eu perder dinheiro hoje, você consegue recuperar. Sim. Pandemia é um exemplo. Pandemia tem 4 anos, né? Agora. 2021. Do início, né? Início. Final de 22. Não, tem 2. Março de 20, né? 20, Março então, de 2021. 20, 21, 22. Então vamos lá. 2 anos e pouco. A economia, gente, mundial parou. Quantas empresas não quebraram? Quantas empresas não precisaram demitir funcionários? E hoje estão aí de novo. Certo? Se recuperaram, se reergueram. Então, todo vapor.
Mas qual que é o único recurso que a gente não vai recuperar? Tempo. Então, quanto antes a gente começar, melhor. Qualquer investimento, seja imobiliário, seja comprar um imóvel, comprar um terreno ou investimento no mercado financeiro, a conta é simples. É taxa de retorno vezes tempo. A taxa, em alguns determinados momentos, valorização de um imóvel, por exemplo, ela pode variar. O tempo, você não volta. Não tem como. Sim. Então, quanto antes a gente começar, melhor. Por quê? Se você traçar um planejamento correto, quem garante que daqui 20 anos, 15 anos, 20 anos, você pode ter atingido seu ponto de equilíbrio. Se você quiser desacelerar, você pode. Não, eu sei que a gente vai entrar para falar até sobre isso, mas assim, um exemplo básico, hoje, acho que a Dani consegue me dar uma informação aqui, quanto uma pessoa que ganha, 4 mil mais ou menos por mês aí, CLT, quanto ela paga de INSS? É 9 ou é 11%, você lembra? 11%? Então ela paga R$440 ali por mês, que é o dinheiro que vai para o governo, abatido dela. Quanto que mais ou menos em torno de R$500 investido numa previdência em 20 anos, uma base? De aportes mensais? Todo mês eu aportando R$500. Quanto você em 20 anos vai retirar? É de 300 mil para cima. Vamos lá fazer a primeira conta. Falou 20 anos, né? 20 anos. Mesmo. 500 vezes 240. Daria 100 mil, 120 mil. Aham. Aí. Então a gente está falando só do aporte, sem correção de nada. 120 mil. Eu só pegando, vamos lá, só pegando o recurso, mais simples, só pegando o recurso eu estou colocando debaixo do colchão. Um cofrinho, né? Num cofrinho. Estou falando de 120 mil reais. Sim. Tá? Se a gente for colocar uma correção de uma inflação, que aí a gente vai entrar um pouco nesses detalhes. 7%. Inflação média, 6%. Eu gosto de usar 6% para fazer para a base de cálculo. Então, inflação média de 6%, se eu corrigir só a inflação, só para eu não perder poder de compra, falando 6% ao ano, é juro composto, é juro sobre juro, ao longo desses 240 meses, esses 20 anos, tá? Então, assim, a gente tá falando de, poxa, hoje a gente faz se eu pegar a inflação mais 6,5%, que é que a gente consegue hoje tranquilamente, em 5 anos, esse capital basicamente dobra. Então, se em 5... Vai chegar nos 600, vai chegar nos 400 e pouco. Se em 5 anos, com 120 mil, eu dobrei, 240. Mais 5, dobrei de novo, né? Agora já virou 480. 480. Mais 5. Então, é até mais do que eu tava... Dá até mais. Dá até bem mais do que eu falo. Então, assim, se fizer uma média aí de 20 anos, né, nesse tipo de aplicação, que é uma aplicação que qualquer um pode conseguir, estamos falando de quase 1 milhão. Por aí. Então, aí a pessoa juntou durante 20 anos a mesma coisa que o governo te desconta aqui, só que você chega lá naquele final dos 20 anos, você tem 1 milhão. E 1 milhão hoje, quanto te rende? No mês? Numa aplicação, numa aplicação segura. Pode fazer o cálculo dos 12, coloca 12%. 1% ao mês, 10 mil por mês. Não tem aposentadoria que vai te render isso, né? Você pode ter o salário que for, que aposentadoria nenhuma vai te pagar isso, né? Não vai. E todo mundo sabe, o INSS tem um teto, né? Não é nem perto disso. Mas vamos lá. Acho que é 3 mil. Não sei se eles atualizaram. 6. 7 mil teto? 7 mil e pouco. 7 mil e pouco. É. E assim, o que o Osório falou é exatamente isso. O que você está pagando, o que está sendo descontado de você, do INSS, se você fizer essa previdência que a gente está falando, pessoal, não precisa ser exatamente aquele plano de previdência privada, tá? Não é exatamente isso. A previdência, de fato, eu posso pegar o meu recurso, colocar numa aplicação de liquidez diária que seja, que se eu precisar eu posso utilizar aquele recurso, mas que eu não use. Ele só vai crescendo aquele bolo. Esse é uma previdência. Eu estou prevendo o que vai acontecer, eu estou jogando lá para frente. Planejando a minha aposentadoria. Exatamente. Então, quando a gente fala de plano previdenciário, não necessariamente é aquela previdência que, poxa, às vezes os gerentes dos bancos vêm oferecer para a gente, tá? Não é isso. É um tipo de instrumento? Sim, pode ser um tipo de instrumento utilizado, mas não é esse o caso.
tá? O fato de um plano previdenciário é você literalmente desenhar do momento que você está hoje para onde você quer chegar. Poxa, eu quero me aposentar daqui 20 anos, o que eu preciso fazer? Quanto que eu quero ter de renda daqui 20 anos? Pô, eu quero manter o mesmo padrão de vida que eu tenho hoje. Se eu ganho 5 mil hoje, quanto que eu preciso juntar para que daqui 20 anos eu consiga me aposentar com os mesmos 5 mil, lógico, corrigidos lá na frente, né? Porque a gente sabe que o dinheiro, a inflação vai comendo aí. Quanto que eu preciso juntar para que lá na frente eu tenha esse recurso financeiro, tá? E de fato, não é só, poxa, tô falando de juntar 1 milhão, vai me render 10, só que se você for consumindo os 10, ao longo do tempo, também vai acabar. Sim. Tá? Por quê? Porque a inflação, de novo, vai comendo tudo. Então, assim, eu preciso somar um valor que ele não só me dê uma renda mensal, mas que ele também atualize o meu patrimônio, ele corrija o meu patrimônio, tá? Para que perca poder de compra. Exatamente. Para que ano após ano, o meu patrimônio ele vá crescendo, vai acompanhando a inflação e eu vou atualizando a minha renda, vou tendo o meu aumento ali salarial, digamos assim, ano após ano. E você sempre vai ter o mesmo padrão de vida. Poxa, eu quero subir meu padrão de vida. Então, vamos subir aí O planejamento. Tá. Isso, pessoal, é algo que nós fazemos para absolutamente todos, não vou generalizar, não. 95% dos nossos clientes, porque tem empresas ali no meio, tem contas que são corporativas que não entram nesse ponto, tá? E tem clientes que têm outros tipos de estratégias também. Mas, vamos lá, 95% dos nossos clientes hoje é voltado para isso. Por quê? Independente do que o Neto trouxe, independente do tamanho da pessoa, se ela não tiver um planejamento financeiro, em algum momento ela vai ter um problema, tá? Trouxe o exemplo do Michael Jackson, mas tem N outros aí famosos também, Nicolas Cage, todo mundo conhece, né? Ator, 50 Cent. Então, assim... jogadores de futebol. Cara, jogadores de futebol, os caras têm um padrão absurdo, eles não entendem que eles estão naquele momento, e aquele momento é um momento curto da vida deles, que eles estão num auge, e que essa carreira deles, na verdade, o auge dela dura 5 anos, no máximo, quando muito 10, quando muito, eles colocam um padrão de vida tão elevado, e aí quando ele começa a perder aquilo, porque, cara, não dá conta de competir com uma pessoa jovem mais, tudo mais, o time não tem aquele interesse mais, né, enfim, ou ele se machuca, que é o que mais acontece, né, o cara vai lá, se machuca, fale. O cara, como que o cara ganhava milhões e esse cara tá falido? Ele acha que ele é o imortal, que ele não vai ter, né, que ele nunca vai ter problema, ele não pensa nisso, né? Exato. E por que um exemplo que você trouxe de jogadores de futebol? Por que muitas das vezes a gente vê acontecer isso com jogadores, tá? Porque são pessoas que começam uma carreira muito novas, então eles começam a ganhar dinheiro, muito novos. A maioria das vezes eles não têm essa parte de educação financeira, eles não têm uma orientação financeira, acabam se deslumbrando, fazem alguns negócios que não são tão legais. Tempo atrás a gente teve alguns casos aí de jogadores de futebol caindo em pirâmide financeira, de criptomoedas, bitcoins, enfim. Por quê? Se deslumbram muito fácil, não tem aquele controle. Só que chega um determinado momento que ele não consegue mais gerar aquela renda que ele estava gerando. E o custo de vida dele está aqui. E ele não quer baixar. Pô, estou andando de Ferrari, eu vou deixar de andar de Ferrari? Não vou. E aí é onde começam os problemas. A hora que você vai ver, o cara tá totalmente descontrolado, acumulou dívida. Sim. Ele vai ter que fazer o quê? Dilapidar patrimônio para conseguir se manter. Aí, de novo, o tempo não tem como voltar atrás. Até que eu consiga me reorganizar, o negócio pode ficar muito feio. Eu puxo um pouco para nossa área, pensando assim, que, lógico, a gente não quer que aconteça acidentes, enfim, mas a gente sabe que acontece, que a gente todo mundo é passivo de se machucar, né? E aí, às vezes,
pode acontecer um acidente, o cara tem uma profissão, sei lá, o cara é um marceneiro, já tem casos, né? Tem pessoas que a gente conhece que perdeu praticamente a mão. E aí, como que fica? Porque aquilo, ele precisa daquilo que é o trabalho dele. Lógico, negligenciou, aí podemos ir para outras áreas, negligenciou, EPI, várias coisas, mas enfim, aconteceu. E aí? E agora? Será que eu vou ter que tentar trocar de área, eu vou ter que tentar me adaptar? Será que eu tenho uma reserva de emergência? Será que, se acontecer algo pior ainda, será que a minha família vai estar estruturada, vai estar resguardada? Será que eu estou pensando dessa forma? Ou será que eu acho que eu sou um Highlander imortal e é isso? Isso aí é muito comum, gente. E assim, outro exemplo, que é público, né? Quantos anos o Schumacher Eu estava pensando nele. correu Fórmula 1? Acho que foi 8 vezes campeão mundial, né? Cara, um monstro. Ele, até hoje, é um dos atletas que foram mais bem pagos. Até hoje. Foi esquiar, já tinha parado. Foi esquiar, tá em estado vegetativo há quantos anos? E a família? Família tendo que vender patrimônio para manter ele no estado que ele tá. Então, assim, tudo parte de um planejamento. Lógico, a gente aqui foi em casos extremos, né? Sim. Mas o exemplo que você deu de um operador ali, às vezes ele, enfim, por um acidente mesmo, aconteceu de perder a ferramenta de trabalho. Porque quando eu dependo da minha atividade laboral, dos meus membros, enfim, do meu esforço para eu gerar renda, é muito mais delicado. Porque se eu sou, o exemplo que você trouxe, eu sou um marceneiro, eu dependo das minhas mãos para o meu dia a dia ali, para me manobrar a minha ferramenta de trabalho. E eu sofri um acidente, como que vai ser isso? Será que eu estou preparado? Será que a minha família está preparada? Então, é muito mais a gente olhar para esse lado. De fato, como que eu vou olhar para como que eu preciso fazer, o que eu preciso fazer, olhando para minha vida hoje, para que daqui 20 anos, como a gente trouxe no exemplo, eu possa estar mais tranquilo. Sim. Tá? Eu acho que essa abertura foi legal, deu para entender um pouco do conceito, né? E eu queria que a gente entrasse um pouco sobre macroeconomia, que é uma coisa que eu acho que as pessoas escutam falar, veem no jornal, mas não sabe como que isso impacta na vida. É aquele assunto de tipo assim, começou o jornal, tá falando disso, eu desligo aqui. Ou então, Selic subiu, ou a inflação tá alta, ou qualquer coisa do tipo, mas não vai mudar nada. O que isso muda, né? Você podia falar um pouco sobre isso também, para ver se eles conseguem, pelo menos, entender ali o conceito básico, e eu vou tentar puxar um pouquinho depois para a nossa realidade, para trazer exemplos mais concretos para eles. Tá. Pessoal, vamos lá. Como o Osório comentou, o tempo todo na mídia aí, televisão, jornais, noticiários, na própria internet, a gente vê falar sobre inflação, até a gente falou um pouco aqui, né? Atropelou as coisas. A gente falando. Mas de fato, falar sobre planejamento financeiro, falar sobre realidade financeira, não tem como a gente não entrar nesse assunto. Sim. Então, falando um pouco o que é inflação, né? Inflação, basicamente, a gente pode resumir em oferta e procura. Tá? Se hoje eu estou vendendo esse copo d'água, só que tá todo mundo vendendo o copo d'água, eu tenho muita oferta para pouca demanda, certo? Se começa a faltar copo, o que acontece? Quem tem disponível sobe o preço. Sobe o preço. Isso é inflação. Tá? Um outro exemplo, época da pandemia, Hilux sempre foi um carro muito, enfim, teve muito comércio, teve muito mercado, tá? Então tinha muita oferta. Época da pandemia, tudo parou, né? Chips de carro, né? Problemas de logística, né? Exatamente, tudo parou. Então uma Hilux que ela custava R$200 mil, mais ou menos, passou a custar 350. E aí?
E é a mesma Hilux. E era o mesmo carro. Quem tinha comprado ela, as pessoas estavam querendo comprar o carro novo na concessionária e não tinha. Quem tinha comprado tinha 6 meses, estava vendendo o carro pelo valor que a concessionária estava pedindo. Ou às vezes mais caro. Ou às vezes mais caro, só pelo fato de ter o carro disponível. Então, isso é inflação. Tá? Então, poxa, por que o preço do combustível aumenta? Porque a demanda do combustível aumenta. Ou porque o produto Diminui. a quantidade de produto diminui. Quando você tem uma guerra igual da Rússia, quando você tem uma guerra igual acontece ali na Arábia Saudita, daquela região ali, que são grandes fabricantes, produtores de petróleo, e por conta decorrente daquela guerra, a demanda, a oferta daquele produto reduz muito, né, por sanções, risco de escassez, por sanções, por alguma coisa assim do tipo, diminuindo aquilo, o mercado começa a pagar mais, quem precisa começa a pagar mais, né? Quem tem, vende mais caro. Exato. Então, assim, são coisas que estão no nosso dia a dia, tá? Quando a gente fala de inflação, o principal indexador que a gente olha é aquele IPCA. Aí a gente começa a entrar naquelas sopa de letrinhas, né? Então, no próprio jornal, enfim, noticiário que a gente vê na televisão, eles trazem lá, IPCA tá tanto. O que é o IPCA? É a inflação dita. Só que ali dentro a gente tem, vamos falar aqui, 5 principais fatores. Combustível, energia elétrica, alimentação e educação. 4, né? Educação. Tem um outro aqui que me fugiu. Não lembro. Enfim, Eu lembro vamos falar desses disso também. Mas todo mundo precisa disso, né? É o básico. É o básico. Todo mundo precisa disso. Então, se aumento isso, consequentemente, o preço das coisas vai aumentar. Se aumenta a demanda por isso e não tenho tanta oferta, se aumenta a procura e eu não tenho tanta oferta, o preço vai aumentar, tá? E eu acho que também uma forma de entender básica, que assim, eu acho que a inflação sempre eu vinculo ela a poder de compra. O que é poder de compra? Acho que todo mundo aqui, né, acho que os mais jovens aqui devem ter uns 30 anos ou pouco, 20, quase isso. Então, todo mundo lembra que Coca-Cola você comprava com a Coca-Cola 2 litros, sei lá, R$ 4 há um tempo atrás. Hoje, sei lá, custa R$ 10, 12, dependendo do lugar. Não, eu tô falando de supermercado, né? Não tô nem falando de padaria, esses outros lugares, não. Então, assim, mas é a mesma Coca-Cola. E também uma coisa que eles fazem, né, por conta da inflação, para tentar continuar agradando o cliente, é diminuindo aquela quantidade, né? Antigamente você tinha Coca de 2 litros, 600 e de uma lata. Hoje você tem um negócio de 200 ml. Uma latinha desse tamanho. Isso prova a inflação, o que ela tá fazendo. Exatamente. A inflação, gente, é a redução. O que você trouxe é perfeito. É a diminuição do poder de compra, tá? Então, se com R$ 50 eu enchi o tanque do meu carro, hoje eu gasto quanto para encher? Certo? Da RAM é 20. Aquela ali. Então vamos lá. Quanto eu gasto para eu ter o mesmo que eu tinha? É isso. E outra, como que o meu recurso de fato, ele está acompanhando isso? O dinheiro que eu tenho guardado, ele está acompanhando isso? O meu poder de compra, ele está acompanhando? Tá? Então, primeiro índice inflação. Primeiro índice inflação. Trazendo o principal, né? No meu ponto de vista. Principal. No meu ponto de vista pessoal, tá, gente? É o principal. É o que o que aparece muito no jornal. A inflação, a projeção da inflação é de 4%, um exemplo. Aí vai acontecendo, vai sendo atualizado. A projeção da inflação foi atualizada para 5%. A projeção da inflação anual foi para 5,5%, 6%. Ou seja, isso é péssimo. Para quem está vendo isso, cara, isso é péssimo, isso é horrível. Por quê? Porque o meu poder de compra está diminuindo. Tudo que eu comprava antes com aquele mesmo dinheiro, eu não compro mais com aquele mesmo dinheiro, porque aquilo vai subir. Exatamente. Né?
Então, primeiro índice, inflação. Primeiro índice, inflação. Segundo, mas não menos importante, taxa de juros, tá? Selic, Esse é o nome. todo mundo vê falar. Selic é a taxa básica de juros do país, tá? Então, é a base de tudo. Vou tomar um empréstimo, tomar um crédito no banco, ele tem como base a taxa de juros, só que ele não vai usar a taxa de juros de hoje. Se você vai tomar um empréstimo para 5 anos, ele vai olhar o juro futuro. Quanto está o juro futuro, tá? E por que a gente sempre fala em aplicações financeiras de taxa de juros e inflação? Porque qual que é o remédio para conter a inflação de qualquer economia, tá? Qual que é o remédio para conter a inflação? A taxa de juros. O que é a taxa de juros? É o preço do dinheiro, tá? Se a taxa de... Vamos lá, pandemia. Pandemia, tudo parou, economia parou, lockdown, tudo fechado. E o governo precisava manter a economia rodando. O que ele fez? Jogou a taxa de juros para 2%. Na canetada. Na caneta. É. Jogou para 2%, tá? Se foi certo, se foi errado, enfim, não vamos entrar nesse mérito. Sim. Mas ele jogou a taxa de juros para 2%. Por quê? Porque as pessoas que, tô dentro de casa, nossa, estava querendo fazer uma reforma. Abaixou o juro, eu consigo tomar um crédito. O crédito tá barato, vou fazer minha reforma. Eu estimulo a economia, tá? É o que a gente chama de economia expansionista. Então, eu abaixo os juros e estimulo o consumo. O dinheiro fica mais barato. Vou tentar fazer fazendo uma conexão para que vocês entendam o que é isso. Vou financiar um carro. Beleza. Vou financiar o carro com a taxa de juros de 7% ao mês, ou ao ano, ao mês, Deus me livre. E pior que Collor, quase, né? Ao mesmo 7% ao ano. Geralmente o banco, ele tem garantido 7% em qualquer investimento que ele pegar, o Brasil paga para o banco, ou paga para mim, ou paga para qualquer título público, ele vai pagar pelo menos isso, 7%. Então ele não vai te emprestar 7%, ele vai falar, cara, eu tenho risco de não receber, eu tenho isso, eu tenho aquilo, então eu vou te emprestar 14% ao ano, ou seja, 1,1 ou coisa assim, se for juros simples, né? 1%, vamos botar, se for no composto. E o que ele faz? Ele vai te emprestar esse valor, bacana. Só que a taxa de juros Selic subiu, agora ela é 14%, igual aconteceu na época do governo Dilma e agora. E agora de novo, bateu 13,75, né? Na época do governo Dilma ela foi um pouco maior, essa foi a segunda máxima. Então, 14%. O banco falou, cara, eu não vou emprestar para você a 12, que eu ia te fazer a 14, porque isso aqui eu tenho um risco. Então, eu tenho que te emprestar a esse valor básico, mais risco, mais a mesma coisa. Então, ele vai te emprestar lá 20, 22 ou, enfim, próximo a isso, no ano. Aí, na hora que você vê, você fala, eu estava pagando 1% ao mês, agora para eu comprar o mesmo carro é 2% ao mês. No final das contas de 5 anos ali, que é os financiamentos desse carro, a 1% ao mês ele dava 2 carros. Você comprava na época, né? Na época que eu comprei um golzinho aqui para a empresa, que não faz mais, 30 mil, zero, você pagava 60 se fosse ele financiado desse jeito. A taxa, a essa outra taxa, tipo uma Selic a 14, você ia pagar 90 mil no final das contas, você ia pagar 3 carros. Exato. E por que o governo, por que o Banco Central, ele decide subir os juros? Quando eu estou com inflação muito alta, eu estou tendo muito consumo, certo? Voltando, oferta e demanda. Se eu estou consumindo muito, começa a faltar coisa. Se eu estou usando muito copo, começa a faltar copo. Ou seja, os preços vão subir. Como que eu faço para eu diminuir esse consumo? Para que as pessoas parem de consumir tanto? Eu subo o preço do dinheiro. Então, se eu tomava um recurso a 2%, a 14%, por exemplo, agora eu vou tomar a 20%. Poxa, peraí, a 14%, ok, agora a 20% já não faz tanto sentido. Então, vou esperar, não preciso desse copo agora. Ou seja, freia investimentos. Exato. Eu começo a segurar a economia. Por quê? As empresas, vamos lá, uma empresa, ela existe visando lucro. Com certeza. Resultado. Toda empresa tem a sua margem
de lucro ali. Então vamos colocar, uma empresa ela tem uma margem de lucro de 15%. Taxa de juros lá em cima. O governo, o próprio governo, Tesouro, aplicação do Tesouro, a União. Para eu emprestar dinheiro para a União, eles me pagam uma taxa de 14%. A minha margem é 15%. Para que eu vou fazer investimento no meu... crescer a minha empresa agora, se minha margem está tão pequena e o governo está me pagando tão caro? Para que eu vou colocar tanto dinheiro, vou movimentar, eu vou correr tanto risco de recebimento, de processos, de tudo, para eu ganhar 1% a mais do que eu tenho garantido? Exatamente. Não faz nenhum sentido. Exato. Aí o que acontece? Você começa a frear a economia. Então as empresas, fica muito mais difícil para as empresas crescer, diminui muito a margem das empresas e você começa a frear a economia. É por isso que, enfim, tem algumas coisas na internet que o pessoal fala que, de fato, o governo demorou muito, o Banco Central demorou muito, Copom, a reduzir a taxa de juros. Porque eu sufoco a economia. Eu paro o crescimento. Só é bom para rentista, para aquela pessoa que não trabalha, que tem o seu dinheiro ali parado, que já está supostamente aposentado, mas essa pessoa não movimenta a economia, essa pessoa não gera emprego, essa pessoa não compra máquina que gera emprego, essa pessoa não faz negócios. Então, para ninguém isso é bom, né? Exatamente. Exceto todo mundo. A gente tem um recurso financeiro parado, quando a taxa está alta, de fato, você vai fazer as aplicações, é ótimo. Mas do outro lado, para a você empresa, está tomando risco, às vezes, da sua empresa que você trabalha tem que fazer um movimento ali não tão legal. Então, assim, a pandemia foi um exemplo, tá? O Brasil foi o primeiro que começou a subir a taxa de juros para conter a inflação. Logo em seguida veio aí a Alemanha, Estados Unidos. Acho que Estados Unidos foi um exemplo, né, que a gente vê aí na mídia que a gente não via há muito tempo. Quanto tempo não havia falado de inflação nos Estados Unidos, de taxa de juro alto? Quase deflação, né? Exato. Então, por exemplo, a nossa taxa, a nossa Selic hoje, que chegou a bater 13,75 ao ano, se a gente for fazer relação com a taxa de juros dos Estados Unidos, né? Mesma relação às Treasuries, né? A gente está falando que lá era 0,5%. Ou seja, para você deixar o dinheiro parado nos Estados Unidos, para deixar numa aplicação, ele te rende 0,5% no ano. Ele praticamente não rende. Mas é por quê? Porque eu quero estimular a economia. Eu quero que esse dinheiro circule. Eu não quero que esse dinheiro fique parado na mão de gente só ganhando rendimentos ali. Exato. Tem que tomar risco. E é outro cenário. Os Estados Unidos já é um país desenvolvido. Então, é outro tipo de economia. Tá? Por isso lá era tão baixo. Lá eles estão no cenário, tiveram que subir a taxa de juros para conter a inflação também. Estão começando a olhar para um possível recuo. Tá? Já está olhando para isso, mas assim, a gente está com o cenário de inflação nos Estados Unidos, está com o cenário de inflação na Europa. Tá? Brasil, como começou, foi o primeiro a começar a subir a taxa de juros, consequentemente está sendo o primeiro a baixar. E, consequentemente, os outros, Estados Unidos já começou um certo movimento ali e vão vir nesse sentido, tá? Para quê? De fato, estimular a economia de novo. Você diria que tem mais algum indicador que você acha que é importante, assim, para que as pessoas no dia a dia, né, consigam observar? Os principais, eu acho, inflação e CDI, Selic, pessoal. Se a gente vai no banco ali conversar com um gerente, poxa, tal aplicação vai te render tantos por cento do CDI. CDI e Selic são a mesma coisa. Tá? Para fim, que tem uma diferençazinha ali, 0,10 geralmente, tá? Mas CDI e Selic são a mesma coisa. Acho que os dois principais são esses. Aí, se a gente for falar de outros aqui, a gente começa a entrar mais para, às vezes, para uma renda variável. Técnico. Acho que não vem ao caso. Vou tentar fazer um gap, então, trazendo isso agora para a área de eventos, para vocês entenderem. Que é falar de um monte de número, um monte de indicador, algumas coisas assim, mas como isso impacta no nosso segmento? Tá. A inflação tá alta, então está tendo um aumento de preço nas matérias-primas,
está tendo um aumento de preço nos aluguéis, está tendo um aumento de preço na mão de obra, porque todo o dinheiro que eu ganho parece que é pouco. Eu ganho dinheiro, mas eu não estou conseguindo comprar a mesma coisa que eu comprava antes, então meu preço também tem que subir. Isso impacta diretamente no custo do produto para o nosso cliente. E aí, quando eu faço o preço ali, vou passar aquilo para o cliente, ele vai falar, pô, mas o ano passado o negócio custava 1.000, esse outro ano agora ele é 1.300, ou ele é 1.500. Qual que é a lógica disso? A inflação faz isso com os produtos. E aí, muitas vezes, isso faz com que a gente freie a nossa economia também. Porque, às vezes, tem aquela pessoa, aquele expositor que ia para aquele evento com uma área, às vezes, maior, ele vai ter que reduzir aquela área dele. Ou, às vezes, ele nem vai. Tem expositores que participam de eventos de 2 em 2 anos. Na hora que você vai entender o porquê, é porque o investimento hoje em eventos é muito caro. Tá? Então, acho que a inflação, a gente consegue entender isso. Aí vem na parte da Selic. Como que eu gosto de analisar a Selic? É o caso que o Fernando trouxe. A empresa multinacional, John Deere, enfim, essas empresas grandes que a gente faz vários serviços para eles, eles pensam assim, eu vou investir numa nova fábrica, vou aumentar meu pátio fabril, vou aumentar a capacidade produtiva, ou será que não está valendo a pena porque o juros está muito alto? Porque a minha margem dá 10%, a taxa de juros está 14%, eu não vou investir. Não está valendo a pena para mim correr risco e ainda vou perder, não faz sentido eu perder, Põe em risco eu colocar em risco esse capital, né? Então, quando a gente começa a ter esse problema dessas taxas muito altas, isso impacta diretamente no nosso dia a dia. Então, o cara que ia expor, abrir, que é a John Deere Indústria, vem, mas você tem ali vários concessionários que eles vêm e falam, olha, eu vou pegar, mas você tem que investir, sei lá, X milhões para você abrir uma concessionária. O cara às vezes fala que não vou fazer. Não está valendo a pena fazer, está muito caro para fazer. Aí vamos para a parte do produtor. Estou falando da parte só agro, né, para dar um exemplo geral. Então vamos para a parte do produtor. O produtor que plantava não sei quantos alqueires de soja, enfim, hectare de soja, ele vai falar, cara, o risco está muito grande. O consumo não está igual. Eu também não vou fazer. E aí diminui, isso impacta diretamente no nosso dia a dia. Isso prejudica o nosso mercado, né, a nossa economia. Acho que na pandemia aconteceu uma coisa, lembrando de inflação, que foi a escassez de matéria-prima. Onde a gente pegava estruturas de metalon que era X, na pandemia ou no pós-pandemia virou 3X. MDF, que era X, virou 3X. Tudo isso tem que ser repassado. Isso vai ter que ser repassado, porque a empresa não vai custear, nenhuma empresa vai custear isso para o cliente. Diminui o poder de compra também do cliente. Então, eu acho que nosso intuito aqui era abrir um pouco a cabeça de vocês para essa questão de gestão financeira, para entender minimamente ali sobre indicadores, o que é bom ou o que é ruim, para despertar um conhecimento ali, ou pelo menos um interesse em você de falar, cara, deixa eu pesquisar um pouquinho sobre isso, deixa eu tentar começar a fazer um planejamento da minha vida, da minha aposentadoria, da minha família, né, Fernando? Sim. E esse é um ponto importante porque em algum momento a gente precisa começar. Como eu falei, o tempo ele não volta. Quanto antes começar, mais cedo eu vou atingir o meu objetivo. Se eu estiver perto de chegar ao meu objetivo, eu posso aumentar ele, não tem problema. A questão é começar. Qual a melhor forma da gente fazer isso? Gente, conhecimento. Não tem como. Tá? É eu entender o que é uma taxa de juros, é eu entender o que é uma inflação, qual que é o comportamento disso e como que isso me afeta no dia a dia. Não adianta eu ir lá no Instagram e na internet, vou olhar, poxa, tem um influencer aqui que está me falando para eu comprar tal ação. Pessoal, o cara te conhece?
Alguma vez você já sentou, ele sabe qual que é seu plano, o que você quer, por que aquela ação faz sentido para você? Você sabe o que é aquela ação? Uma ação de uma empresa? Hoje, tá? Assim, tem muito tempo e eu ainda não sei se vai ter uma outra forma. Mas existem duas formas da gente trabalhar com recurso financeiro, seja na economia real, no dia a dia, ou seja no mercado financeiro. Ou eu empresto dinheiro a juro, na economia real não é tão legal, né? Não, É muito legal fazer isso. tem um risco grande. Ou então eu me torno sócio de um negócio. Eu chego aqui, Osório, poxa, quero entrar de sócio contigo no Octart, vamos negociar. Eu tomo o risco do negócio, tá? O mercado financeiro não é diferente. Então vamos lá, ou eu empresto dinheiro a juros, aí eu contrato um título de um banco, empresto dinheiro para o governo. Renda fixa. Uma renda fixa, né? Então eu vou ali contratar um CDB, um LCI, ou colocar no próprio tesouro público. Enfim, eu estou emprestando dinheiro por um determinado período de tempo a uma taxa pré-determinada, tá? Ponto. O outro ponto, eu me tornar sócio de negócios. O que eu me torno sócio de negócio? Eu compro ações de empresas, ações da Petrobras, Banco do Brasil, qualquer seja a empresa aí, tem inúmeras empresas listadas. Qual que é o risco disso? O risco de comprar uma ação de uma empresa, essas ações, elas são negociadas a todo momento. Então, enquanto a gente está conversando aqui, o preço de uma Petrobras, que seja, ela já subiu e caiu várias vezes, nesse período de tempo que a gente está conversando. Então, você toma o risco daquele determinado ativo. Pô, vamos lá. A pessoa falou lá na internet que determinada ação é boa. Por que ela é boa? O que você analisou que ela é boa? Como está o balanço da empresa? Como está o lucro líquido da empresa? Como está o endividamento daquela empresa? Como é que você sabe se uma ação é boa ou não? Poxa, peraí, aquilo ali faz sentido pro momento que você está? Porque a ação ela sobe e cai. Você pode comprar ela hoje a 10, amanhã ela está a 5. E aí, você tem, digamos ali, estômago para ver isso acontecer no dia a dia? Porque, de fato, se você vender ela, você comprou a 10, vendeu ela a 5, você perdeu 50% do seu patrimônio. A ação pode custar R$10, gente. Vendeu a 5, você perdeu 50%. Então, a parte de planejamento financeiro, ela vai muito além de, poxa, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo. Não, é você entender o que você está fazendo e qual a melhor forma de você chegar lá. Se a gente for olhar para trás, a gente pegar nossa bolsa hoje, né, o Ibovespa, é onde ficam todas as ações de todas as empresas. Se você for pegar o Ibovespa, o retorno médio do Ibovespa dos últimos 10 anos é em torno de 11,74 ao ano. Eu tenho ativo hoje de renda fixa que me paga 12% ao ano, com risco muito menor, sem oscilação. Então, assim, poxa, estou desestimulando a pessoa a comprar ações ou a ficar só em renda fixa. Não, não é isso. Cada um tem o seu momento. Eu tenho tanto ativos de renda fixa quanto ações na minha carteira de investimentos, não tem problema. A questão é você entender o momento que você está e qual risco você está disposto a tomar. Tá? É muito fácil eu chegar, abrir um Instagram aqui e começar a falar que eu vou te fazer ganhar muito dinheiro. As pessoas são motivadas quando se faz relação a recurso financeiro, elas são motivadas por dois pontos, ou ganância ou medo. Ou eu quero ganhar muito ou eu tenho medo de perder. Então você tem que entender qual é o seu sentimento, qual é o momento que você está e qual o risco você quer correr. Dos investimentos hoje de renda fixa, fala para mim os 3 principais, que é os mais cotidianos, assim, que é o que todo mundo conhece. No geral? CDB, LCI, LCA. Não, faltou um, então. Fundo? Não, o básico que perde mais dinheiro. Qual? A poupança. A poupança. Não, pô, mas aí... Por que ele não falou da poupança? Porque perde. Porque, gente, vamos lá. Se a Selic tá, sei lá, 10,
a poupança quer te pagar 6. Para quê? A poupança, gente, vamos colocar, ela rende metade do CDI, tá? Metade do CDI, metade do que paga o CDI, metade do que paga a Selic, mesma coisa, né? Então vamos lá, se a taxa de juros do país tá 10,25, a poupança está me pagando 5. Ela nem corrige o meu dinheiro. Entendeu? Esse aqui é o ponto. Porque isso nem. Porque você nunca vai apresentar isso. Nem. É o que as pessoas mais conhecem, né? Exato. Mas Do porque dia a é mais dia. tradicional. É, Poxa, eu vou fazer uma poupança. Hoje, eu tenho uma poupança. Eu tenho investimento em poupança? Não. Eu poupei. Eu Isso. tenho recurso guardado. Hoje, se você for... É comum a gente ir no banco, né? Nas agências ali dos bancos convencionais, dos bancos tradicionais e comerciais. E o gerente do banco falar, poxa, vamos colocar numa LCI, vamos colocar numa LCA, vamos colocar num CDB. Aí a gente entra naquela sopa de letrinhas que eu comentei. Já é um próximo passo. já é. Mas o que significa o CDB? Quem quer investir, um exemplo, porque hoje acho que é um dos investimentos mais simples que tem, que qualquer um consegue fazer até no próprio banco deles ali, abre o aplicativo, é um CDB. É investido em quê, o CDB? Eu tô emprestando esse dinheiro, o que o banco vai fazer com esse dinheiro meu? Tá. Vamos lá. Os CDBs, as únicas instituições que podem emitir CDBs são instituições financeiras, tá? Bancos. Financeiras, enfim. São somente os bancos. O que você está fazendo quando você contrata um CDB? Um CDB do Banco X. Você está emprestando dinheiro para aquele banco. CDB do BTG. O que você está fazendo? Está emprestando dinheiro para o BTG. Qual que é o acordo ali entre as partes? O BTG está oferecendo um CDB de, por exemplo, 12% ao ano, por um prazo de 5 anos, certo? Então você vai emprestar um determinado valor pro banco, você está emprestando dinheiro pro BTG por um prazo de 5 anos a uma taxa de 12%. Ponto. Essa é a dinâmica de um CDB. Aí, LCIs, LCAs, são títulos também emitidos por instituições financeiras, só que LCI voltada para investimentos em setor imobiliário e LCA voltado para investimentos em setor do agronegócio. Tá? Letra de crédito. Letra de crédito, exatamente. Então, literalmente, você está emprestando dinheiro para o banco. Tá? Aí, qual que é o ponto? Qual que é o risco disso? O banco quebrar. O banco não me pagar. Tá? Esse é o principal risco. Por mais que a gente tenha FGC, não vou nem entrar nesses detalhes. Mas a questão que é interessante a gente falar que existe esse risco, porque hoje está surgindo banco à torta direita, né? Exatamente. Está surgindo banco, o novo banco não sei o quê, tá te pagando 130% do DI, e vai lá e você fala, o investimento é melhor, vou colocar. Mas será que esse banco vai existir amanhã? É um risco, né? Exatamente. Todas as instituições, todos os bancos hoje, tá, pessoal? Tirando as cooperativas de crédito, tá? Todos os bancos, eles têm um seguro por trás dele, tá? O que é isso? FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Esse FGC, ele garante ao investidor, pessoa física ou pessoa jurídica que seja, um reembolso no caso de uma possível quebra do banco, tá? Hoje no Brasil, no cenário que a gente está, é muito difícil um banco quebrar. Por quê? O Banco Central intervém, tá? Então, poxa, o banco tá mal ali, a Basileia do banco, o índice de Basileia, né, que é o de risco do banco, tá ruim e tá correndo risco de dar um problema. O que faz? O Banco Central intervém e falou, opa, peraí, então você não está dando conta? Eu vou colocar o banco, o seu banco, vou ver se alguém tem interesse de comprar, senão ele vai ser liquidado. Tá? O que é isso? Pega os ativos, paga o que tem para pagar, e é isso. O FGC, ele funciona como um seguro, tá? Até R$1 milhão por CPF ou CNPJ. Então eu peguei no Nubank, fiz um investimento lá de 10 mil, 50 mil, 100 mil, quanto foi, até R$1 milhão. Se aquele banco quebrar, o Banco Central vai me garantir que eu tenho aquele dinheiro de volta
se tiver investido num CDB. Exato. Só que é R$1 milhão é o teto máximo do FGC. Por instituição, 250 mil. Ah, tá. Então, por exemplo, se eu vou contratar um CDB do BTG, o ideal é que eu faça um cálculo, aquele CDB tem, o exemplo que eu trouxe, tem 5 anos e tem uma taxa pré-determinada. É possível a gente fazer esse cálculo para eu saber quanto de recurso eu posso colocar para que daqui 5 anos eu ainda fique dentro dos 250 mil, dentro do limite do FGC. Porque pode acontecer de lá no final, faltando uma semana que seja para vencer a minha operação, aquele banco dá algum problema. Então eu preciso fazer esse cálculo dessa margem. Entendeu? Não. Então, não, poxa, eu tenho 1 milhão, eu vou colocar 250 em cada instituição. Não, você vai pôr um pouco menos em cada instituição a determinado configuração de cada ativo que você for entrar. Então a gente falou de renda variável, falou de renda fixa, e aí tem a questão da renda variável, eu acho que é o que você já falou um pouquinho sobre isso, que é a questão mais básica de todas, que são as ações de empresas. Exato. É a mais básica das rendas variáveis. Existem outras opções, enfim, né? Aí quando a gente entra para o mundo de renda variável, a gente tem ações, a gente tem derivativos, que são as opções, Índices, dólares, ETFs, criptomoedas, né, agora. enfim. Então, fundo imobiliário. Então, ali dentro a gente tem uma série de opções, oportunidades, digamos assim, né? Uma série de oportunidades que a gente pode escolher. De novo, faz sentido para você nesse momento? Se você quiser tomar o risco. É o risco. Não. Se você for uma pessoa que quer estudar, que você quer se preparar para isso, para que você possa tomar suas decisões também, lógico, no meu caso, o caso da nossa empresa, né? A gente busca parceiros que entendem que a gente tem o nosso dia a dia, a gente não consegue acompanhar e nem temos interesse nisso, né? Então, a gente busca um parceiro, mas a gente está sempre tomando uma decisão juntos. Então, assim, faz sentido para você tomar esse risco? É uma decisão que vocês têm que tomar e é algo que eu acho que se a pessoa vai para a renda variável, ela tem que se preparar, né? Ela tem que estudar muito. Eu acho que para quem quer começar, eu indicaria renda fixa e algum desses 2 ou 3 ativos aí que você disse, CDB, LCI, LCA ou qualquer, né? Buscar uma... Eu iria para uma renda fixa, para algo mais conservador, um tesouro direto. Um título público, seja. Por quê? Pessoal, você já vai estar rentabilizando o seu recurso financeiro melhor do que você deixar na conta corrente ou na poupança. Principal. Se você colocar num tesouro público, num título público, seja um tesouro Selic, uma NTNB que é atrelada à inflação, você já está corrigindo o seu patrimônio. Por exemplo, se for um tesouro Selic, você está corrigindo o seu patrimônio de acordo com a Selic, de acordo com a taxa básica de juros do país. Tá? E aquele exemplo que eu trouxe do Ibovespa, do índice da Bolsa como um todo, o acumulado dos últimos 10 anos dá uma média de 11,74. A Bolsa como um todo, se eu comprasse todas as ações de todas as empresas que tem na Bolsa, ela não bateu o CDI nos últimos 10 anos. Ou seja, não compensa eu ir para a renda variável, a não ser que eu seja um expert, né? Não compensa eu ir correr risco na renda variável se eu tenho a renda fixa pagando muito alto. Exatamente. Que é o caso de hoje. E se eu ainda não entendo muito bem como funciona, e às vezes eu estou indo porque eu vi alguém na internet falando, enfim, ou um amigo me indicou, de novo, a realidade de uma pessoa não é a mesma realidade da outra. Às vezes o que aquele amigo está fazendo, para ele, naquele determinado momento, está dando certo. Não é garantia nem certeza que vai dar certo para você. Sim. Então, de fato, entender o seu momento, fala, cara, Neto, compra a ação aqui da Petrobras. Ele vai virar para mim, cara, para mim hoje não faz sentido, não. Não está na hora de eu tomar esse risco. É você entender o momento que você está. Legal. Eu acho que valeu toda essa explicação. Não sei se você tem algo a mais que você queria acrescentar sobre esses pontos, porque se não tiver eu vou abrir para ver se tem alguém que tem algum tipo de dúvida, né, para que depois a gente possa esclarecer e enfim, finalizar. Não, acho que pode abrir. Pode. Pode abrir, porque
Às vezes com uma ou outra dúvida ali a gente consegue explanar mais alguma coisa. Vocês que estão aqui em Goiânia ou talvez alguém de São Paulo, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar para o Fernando sobre questões de investimento, se, sei lá, eu tenho R$ 1.000, eu posso começar a investir ou qualquer coisa assim do tipo, pode ficar à vontade, o nome dele é Fernando. Abre o áudio, Gil. Tá aberto? Tem alguém? É, Se não tem pergunta, todo mundo... cara, graças a Deus você tá louco. Só tem investidor. Pode falar, pode falar. Dólar. Se compensa comprar dólar? Seu nome? Mauro. Mauro, vamos lá. Falei que a gente ia ter que comentar sobre dólar. Mas vamos lá. Quando você compra dólar, você está exposto a quê? Variação do dólar. Pode subir, pode cair. Hoje o dólar está numa das máximas, né? Então, qual que é o ponto? Você está exposto a uma moeda, tá? O dólar, ele sempre vai ser... a gente estava conversando isso ontem. O dólar, ele sempre vai ser 1 para 1. Ele sempre vai ser... É moeda universal, ele sempre vai ser 1 para 1. O que é essa variação que a gente vê? Quanto eu vou gastar de real para comprar, o quanto a minha moeda ela valoriza ou ela desvaloriza frente ao dólar. Ou seja, quando o preço do dólar sobe, quando eu gasto mais para comprar dólar, a minha moeda ela está sendo mais desvalorizada frente ao dólar, tá? Então assim, poxa, eu quero comprar dólar com o intuito de uma previdência, criar um plano previdenciário, não sei se eu gosto muito da ideia. Eu olharia, até porque você hoje, por que você compraria um dólar? Você tem intenção de mudar lá para fora? Pensamento de investimento. Porque Tipo, os traders falam que aqueles caras que compram hoje e vendem amanhã, é isso. Sim. O que a gente estava falando é que assim, o dólar hoje é como se fosse ouro. Ele é uma moeda forte, é uma moeda estável. Então, muitas vezes ele serve como uma proteção. O que é isso? Cara, eu não sei o que vai acontecer no mercado. Pode ver o que aconteceu quando veio a pandemia. O dólar, pum, estourou. Veio a guerra, o dólar estoura. Por quê? A pessoa fala, cara, eu tenho um monte de investimento aqui, estou investido em ação, estou investido em um monte de coisa. Eu não sei o que vai acontecer no mercado. Eu não sei se essa empresa vai ser afetada, eu não sei se o país vai ser afetado. Os caras saem e vão comprar dólar. Não porque eles vão consumir o dólar, né? Exatamente. Eles querem se bloquear, eles querem falar, eu estou numa moeda segura, estou no ouro, estou no dólar, estou no... Né? É aquela relação, o dólar ele sempre vai ser 1 para 1. $1 milhão, ele sempre vai ser $1 milhão. Entendeu? Porque se tudo der ruim, dólar, moeda universal, serve como uma proteção. Pode ser utilizado como uma proteção dentro de uma estratégia financeira. Exato. Até porque o exemplo que a gente trouxe de renda variável, ações, por exemplo, de variação, dólar, mesma coisa. Tá? Ele Só que segue a ele mesma tem um variação. risco ainda maior, eu acho. Só que tem um risco ainda maior. A gente está vendo agora aquela crise ali que teve, ainda tem, né? Não deu uma acalmada agora, mas entre China e Estados Unidos. Sim. China cogitando ali começar a negociar direto com alguns países e começar a usar menos o dólar. Isso vai fazer com que A moeda perca valor. perca valor. Então, tem esses detalhes e você fica exposto à variação. Poxa, eu gosto da ideia de ter, ok. É uma decisão sua. Pode ter? Pode. Mas e o outro, você vai colocar tudo em dólar? A gente volta naquela história de colocar todos os ovos dentro de uma cesta. E aí, como é que tá a outra parte? Poxa, eu quero colocar ali 10% do meu patrimônio, 5%, 10% do meu patrimônio em dólar. Ok, se fizer sentido para você, ok. Agora, Mas se e- for tradear, se for comprar ali, vender ali, não estou dizendo que não tenha quem ganhe dinheiro com isso, não estou dizendo que isso seja algo impossível, porque muita gente ganha muito dinheiro com isso. Mas as pessoas trabalham em prol disso, elas estão vendo isso e vivendo isso todos os dias. Então, é um mercado que elas conhecem o tempo inteiro.
eu acho que, eu não sei, Mauro, você investe? Eu mexi. Mas você investe já em algum tipo de... Consigo antes de falar de cidade. E qual capacidade ele vai lá. Sim. Eu vou tentar com meus cursinhos. Para todo mundo isso. Também Se planejou para que naquele determinado período ali você... vai para uma parte. Legal. Ótimo. Então, assim, eu na minha humilde opinião, eu não indicaria para esse cenário. Para uma pessoa que não é profissional da área e que não vai ter o tempo inteiro ali dedicado àquilo e vai poder estudar sobre aquele, né, sobre o dólar o tempo inteiro. Eu tá. Eu comecei a mexer. Aí vi outra consideração da Bahia também, tem mais parte. E tiro nunca. Eu Altíssimo. levou a forma. Eu vi muito. Eu tinha mais. Eu não tenho. E a grande maioria empolga, porque parece que é sorte principiante, né? O cara começa, no primeiro investimento, ele, pum, ganhou dinheiro. Aí ele, agora eu estourei. Coloca tudo. Aí E aí, aí ele perde igual o cassino. é exatamente aquilo que eu comentei agora há pouco. Todos nós somos movidos ou pela ganância ou pelo medo. E, gente, esse exemplo que o Mauro trouxe, que o Neto comentou, isso aí, grande parte das pessoas que em algum momento já mexeu com bolsa, com trade, que a gente vê muita gente falando na internet, a maioria das vezes, no final da história, quando você vai ver, qual que é o resultado? Perdeu dinheiro. Eu já perdi dinheiro também. A maioria dos trades ganha dinheiro ensinando outros a fazer trade. Exato. Poxa, ó, trade dá dinheiro, eu abro o simulador aqui, olha essa operação. Se eu tivesse feito, ó, colocado o recurso, pô, deu 50% de ganho. Que isso. Ótimo, né? Vem cá, eu vou te vender meu curso, você compra e eu vou te ensinar como faz. E eu tô ganhando dinheiro vendendo curso, eu não tô ganhando dinheiro operando de fato. Na verdade que tudo que é muito bom, você desconfia, né? Ah, o cara tá ali, tá te pagar ali 10% de juro lá no mês. Aí você, porra, você é louco, 10%, em menos de um ano eu dupliquei meu capital, eu vou. Aí daqui a pouco o cara paga o primeiro mês, o segundo mês ele já não paga, aí perdeu o dinheiro. Não, isso é muito comum, né? O que a gente vê de... Estourou ano passado, estourou muito, né? Atores, pessoas públicas aí, jogadores de futebol, caindo em pirâmide de criptomoeda. Então, poxa, aqui em Anápolis teve um ótimo, né? Não, eu te garanto um rendimento de 3% ao mês. Gente, não existe isso. Eu te garanto um rendimento de 3% ao mês? Mercado financeiro não existe. Não existe. Não existe. Hoje, a taxa de juros está baixando. Aquele 1% ao mês já começa a ficar um pouco mais complicado. A taxa de juros estava mais alta ali na casa dos 13 ali, estava bem mais fácil. Hoje já começa a ficar um pouco mais complicado. 1% ao mês. Agora, falar 3%, acho que todo mundo aqui deve lembrar da Avestruz Master. Eu ia falar agora. Goiás é referência. Tem uns outros aí, mas Tem. vamos deixar. Tem vários. Então, tipo assim, tudo que você... Pô, tô ganhando muito, vai dar tudo certo. Tive N pessoas que eu conheço que vendeu até a casa e botou o dinheiro lá e... Pum, cadê? Sumiu. Exatamente. Então, assim, gente, O tigrinho também não te ajuda. o Tigrinho não vai te ajudar. Tá? Tem vários. Aqui, ó, aqui o que tem de tigrinho... O Tigrinho, ele vai ajudar. Você vai ajudar quem tá lá do outro lado divulgando, tá? O Tigrinho, você vai ajudar quem tá do outro lado. Agora, ele não vai te ajudar, não. Mas o cara, eu fiquei sabendo do fulano que ganhou 10 e não sei o quê. Mas eles só contam o que ganham, né? O Ninguém que conta, perde. Hã? Tem. O que perde ninguém conta, mas o que ganha todo mundo conta, né? Ninguém. É muito. Ainda é muito doloroso. Nunca perdi. É muito doloroso. Pra gente é muito doloroso chegar e falar, não, eu perdi mesmo.
Tem mais alguma pergunta? Painha 3. Fabrício, abre aí pra ele. É. Vai abrir o Fabrício. Fala pessoal, boa tarde. Oi, Fabrício, boa tarde. A pergunta nossa aqui, a primeira, se a pergunta que quer falar, tem desconto na taxa de corretagem funcionário do Caixa, né? Qual é o desconto para a taxa de corretagem? Não tem taxa de corretagem. Tem. Tem. Na sua não tem. Beleza, não, na corretagem primeiro ano pode ser isento. Isso. Isentou o primeiro ano. Ele isentou o primeiro ano. De taxa de corretagem. Derivativos também. De quê? Derivativos também. Não, entra junto, né? Tudo. Tá. Qualquer ativo, Ela investir. zero corretagem. A Verônica. Na parte de renda variável, corretagem, não tem. Zerado. Olha, sério? Opa, gravado, hein? Pode gravar. Esse aí eu zero na mão. Tá tudo bem para. Mais alguma? O Lucas bate vai voltar. Quem? Lucas. O Lucas. Lá achava quando chegou voltar. Lucas, Oi, tudo bem? Vocês me escutam? escutamos. Osório, oi Fernando, tudo bem? Eu queria perguntar, Fernando, que normalmente nos investimentos a gente tem aquela indexação em DTI, né? Vamos dizer assim, um papel de tesouro de renda fixa que dá 100% do CDI. E lógico que tem vários tipos de renda fixa, tem a FCI, vocês falaram, vários papéis de formas que remuneram diferente, umas com imposto de renda isenta, outros não. Existe um número mágico que diz que uma LCI de tantos por cento do CDI vale mais do que um outro papel com 110%? Você quer fazer a conta inversa, certo? Exato. CDB para LCI? Não, ele Não, quer saber qual a taxa de uma LCI ou uma LCA, por exemplo, qual taxa, por sei lá, 95%, passa 100% de CDI, para ver se compensa ou não. Entendi. Exatamente. Tem uma conta assim, tá? Então, só que essa conta ela tem algumas variáveis. O que é isso? O imposto de renda em cima das aplicações financeiras, para cá, né? O imposto de renda sobre as aplicações financeiras, ele é decrescente, né? Até os primeiros 2 anos. Então, ele começa em 22,5%, depois de 6 meses ele cai para 20%, depois para 17,5%, depois 15% e se mantém, tá? Então, você precisa fazer a conta de acordo com a sua realidade e o tempo que você quer ficar naquele determinado ativo. Então, vamos lá. Vamos fazer a conta em cima de 2 anos. A partir de 2 anos, que é a taxa mínima ali de 15%. De imposto, 15%. Então, eu vou pegar 100 menos 15, 85. 85. Certo? Então, eu vou pegar a taxa da LCI, por exemplo, uma LCI que paga 95% do CDI e divido essa taxa por 0,85. Aí vai te dar o que seria a equivalência a um ativo não isento. Ou seja, 15%, entre aspas, seria... Não é 15%, logicamente, daria uns 17% por aí, a mais do que... É a taxa do ativo dividido por 1 menos a variável do imposto. Menos 85. 1 menos o imposto, né? Desculpa. 1 menos o imposto, que vai dar 0,80, no caso, 0,85. Então, por exemplo, CDI está pagando 98%. Certo. Do CDI. O CDB está pagando 98%. A LCI está pagando 98% do CDI. Certo. Divide por 0,85. Equivalente a um CDB, por exemplo, de 115% do CDI. Entendi. Então, isso para um investimento de 2 anos. Então, se a gente está falando de um investimento de 1 ano, dividido por 0,8, que seria 20% de imposto de renda. Exato. Entendi. Entendeu? Entendeu, Lucas? Entendi sim, obrigado. Mais alguma pergunta?
Pode explicar. Só investidor. Vamos lá. No caso de salariado, qual Certo. seria o melhor investimento, por exemplo, para alguém iniciar uma média de 200, 250 reais nessa renda que você sugeriu? Sim, é muito bom a gente trazer sugestão. Procura um tesouro direto. Ele vai, se você precisar do recurso financeiro, o título público, perdão. Se você precisar do recurso financeiro, você vai conseguir movimentar ele. Ou um CDB que seja de liquidez diária, tá? Só ter muita atenção com liquidez diária e se há carência ou não. Precisa ser um ativo que ele não tem carência, tá? E que tenha liquidez diária. Porque se você precisar, ele vai estar disponível para você usar. Se não precisou, ele está rendendo ali, tá? Abre um parênteses, entra na parte da carência para ela entender um pouco mais o que que isso significa. Tá. A carência é o seguinte. Vou contratar aqui um CDB, ele não vai me pagar 100% do CDI, ele vai me pagar 110% do CDI. Só que ele tem uma carência de 3 meses. O que é isso? Eu entrei nele. Em 3 meses eu não consigo movimentar o dinheiro. Por mais que depois desses 3 meses ele tenha liquidez diária, durante esses 3 meses, esses 90 dias, eu não consigo movimentar o recurso, tá? Exato. E de fato, não consegue, tá? Então, isso é muito comum quando a gente vai conversar com o gerente do banco, enfim, é muito comum eles trazerem isso atrelado, esse tipo de ativo atrelado a uma LCI, esse tipo de taxa atrelado a uma LCI. Poxa, tem um LCI que é isento, você não paga imposto e tal, mas tem 90 dias de carência. É liquidez diária, só que tem uma carência ali de 90 dias. Mas geralmente, e tem uns aí que tem a carência de 90 dias, mas que você pode retirar. Mas se você retirar, você perde todo o rendimento e tudo mais. Tem isso também. E ainda perde também parte. Pode perder parte do principal, que é o deságio. Pode uma pergunta. Tem um dinheiro guardado. Qual que é essa situação para ele render ou deixar ele quieto? No caso, da poupança, né? Poupança, você sabe que não. Poupança hoje. Aí, tipo assim, seria legal pegar esse dinheiro, tipo assim, e dinheiro foi deixando ele para ele gastar isso daqui uns 3 anos, 4 anos. Se eu pegar essa quantidade e investir num desses plataformas que você falou aí, eu consigo aumentar ele? Consegue. Você vai fazer aporte mensal? Vai continuar mensal ou de vez em quando subindo esse valor? Pode ser também. Mas, tipo assim, ele vai estar guardando um dinheirinho para um projeto, daqui a 3 anos, né? No caso. Aí, se eu pegar ele daqui e investir numa plataforma dessa aí, ele vai me dar um lucro mais daqui a 3 anos, ele me dá um lucro diferente? Dá. Bem, Bem diferente. Pensa comigo. Se você pegar uma taxa, como a gente comentou aqui de exemplo, você pegar uma taxa de 12% ao ano, são 3 anos, correto? Então, só ali, fazendo juro simples, sem ser o juro composto, sem ser capitalização composta, 36%. Sem ser capitalização composta. Só qual que é o ponto? Você aplicou, vamos colocar aqui o valor de 10 mil reais. Você aplicou 10 mil reais. Os primeiros 12 meses, o primeiro ano, ele te rendeu 12%. Concorda? Só que o segundo ano, ele vai te render mais 12%. Só que em cima dos 10 mil, mais 12 que já rendeu. Então, o seu recurso não é 10 mais. É 11.200. É 11.200. E o terceiro ano, ele vai render dessa somatória. Essa é a capitalização composta. Então, é juro sobre juro. Quando a gente toma um crédito, faz um financiamento, é juro composto, a gente vai pagando, por isso que lá no final fica a gente paga o dobro. A ideia é a mesma, só que agora você não está tomando crédito, você está emprestando. Você está do lado de cada mesa. Hoje numa aplicação tipo a que o Fernando falou, nada, se não tivesse aporte mensal em 3 anos, vou falar, você me corrige se eu estiver errado, Fernando. Acho que 50% do valor seria o crescimento do investimento dele. Aproximadamente. Então, porque varia por vamos conta dar da um taxa de número... juros. Sim, mas vamos dar um número básico, 10 mil reais. Daqui 3 anos, na hora que eu for pegar esse dinheiro, ele seria 15. Vamos colocar dessa forma, de uma aplicação que não pode ser mexida e que também não teria aporte mensal.
Exato. Escolhendo hoje na taxa de juros de hoje, acho que acha algo próximo a isso, não acha? Acho. Hoje, lógico, tem, assim, gente, o mercado hoje, ele, independente da instituição que eu esteja, lógico, BTG, mas pelo BTG eu consigo acessar títulos de qualquer instituição financeira. O que é isso? A plataforma do BTG é uma plataforma aberta. Então, pelo BTG, eu compro títulos de qualquer outro banco. Tá? Independente do banco. Hoje, a gente consegue encontrar ativos aí que pagam. Hoje mesmo eu estava olhando, tem ativos ali, mas voltando para crédito privado, que são já fujo um pouco da parte de bancos, vou para empresas, né? Tem ativos que pagam 13% líquido, já descontado de imposto. Ou seja, É um outro cenário, é uma outra, mas só como exemplo, tá? Não vou nem citar o ativo, de fato, mas eu tenho ativos que me pagam 13% isento. Se eu fizer aquela conta, certo? De imposto, falando praticamente 15% ao ano. Trazendo para pagar um imposto agora, né? Se fosse um ativo não isento. Estou falando praticamente 15% ao ano. 15% ao ano em 5 anos, você dobrou o seu capital. em 5 anos esse capital é o dobro. Vocês têm... Deixa. Mas você colocar ela, você vê policiais, como nós também, né? Aí você tem que falar mais pra ela, olhando para ela, para ver como salto do especializado. Posto. Qual que é o interesse? Obviamente. A gente cai naquele depende. Eu ia falar. Assim, para as pessoas, para quem está começando, eu iria no pós-fixado, porque é bem difícil a gente encontrar ativos pré-fixados com liquidez diária, ativos com liquidez diária pré-fixados, perdão. Então, assim, a maioria das vezes que a gente vai encontrar são CDBs, LCIs ou LCAs, tá? Pós-fixados. O que é isso? O pré-fixado, eu travo uma taxa hoje, se o ativo ele dura 5 anos, pode acontecer o que for, inflação subir, inflação cair, taxa de juros subir, taxa de juros cair, aquela taxa combinada hoje, ela vai ser a mesma até o vencimento daquele ativo, tá? Juros pós-fixados, CDI, 100% do CDI, 98% do CDI, ele vai acompanhar a oscilação da taxa de juros, tá? Ou seja, se a taxa de juros estava no final do ano passado, né? A gente começou as correções, meio do ano passado, a gente estava em 13,75. Um ativo que ele me pagava 100% do CDI, ele me pagava 100% de 13,75, certo? A taxa de juros caiu, o ativo continua pagando 100% do CDI, só que agora ele vai me pagar em cima de 10,25. Porém, se a taxa tivesse subido, ele ia me pagar, ele ia acompanhar a taxa de juros, tá? Essa é a principal diferença. Hoje, o que vai ser mais comum de se encontrar? Falando que não tenha, mas o que é mais comum de se encontrar? Ativos com liquidez diárias atrelados ao CDI. Seria o pós-fixado. Pós, estou combinando a taxa lá na frente. Eu pré-determino ela agora, tá? Títulos atrelados à inflação, o IPCA+, que é o mais comum de ouvir falar, eles vão acompanhar a inflação. Então, geralmente, é um título que vai te pagar IPCA, inflação, variação da inflação, mais 5%. Que hoje, ali, um título público, ele vai estar te pagando, sem prestar dinheiro para o governo, se for atrelado à inflação, ele vai estar te pagando mais ou menos isso, tá? Tem um detalhe ali, de acordo com o vencimento do título, varia um pouco a taxa, enfim. Mas ele vai estar te pagando inflação mais 5%. O que é isso? Eu estou ganhando 5% acima da inflação. Tá? talvez isso faça sentido, porque tem outros tipos de aplicações que você pode correr o risco de não ganhar nem a inflação. Exatamente. Então, se o mercado tiver... o depende, né? Se o mercado está muito... Eu não sei para que rumo esse país vai, eu não sei se essa inflação vai bater Dilma ou se vai bater Temer, né? Tipo, vamos botar essas duas realidades que aconteceu, talvez faça sentido esse tipo de título, porque eu garanto o meu patrimônio, que ele não desvaloriza a inflação e ele, inclusive, valoriza 5% acima
Exatamente. enfim, Você não perde poder de compra. não perde poder de compra. Ponto. Dependendo do volume financeiro, o ideal é que você tenha um pouco de cada, tá? Por quê? Se a inflação sobe, a gente sabe que a gente não consegue subir a taxa de juros de uma vez. Não pode fazer isso, senão eu sufoco totalmente a economia. Então, se a inflação sobe muito, eu tenho títulos atrelados à inflação, esses títulos vão acompanhar essa alta de inflação. E se a taxa de juros sobe muito, inflação, para corrigir a inflação, eu tenho títulos atrelados à inflação, ao CDI, são títulos pós-fixados que vão equilibrar isso. Então, o ideal é que eu mantenha um equilíbrio ali entre uma parte pré-fixada, uma parte pós-fixada e uma parte atrelada à inflação. Buscando sempre uma média, né? Exato. Porque as pessoas geralmente falam, rapaz, eu quero o máximo, né? Pô, bateu tanto ali, então eu quero aquela taxa. Mas esse é que é o bom do planejamento financeiro. Quando você desenha o seu planejamento financeiro, você quebra isso. Por quê? Poxa, daqui 20 anos, tenho 34 anos hoje, com 54 anos eu quero me aposentar, por exemplo. Eu quero me aposentar ganhando X. Então eu consigo montar um plano para mim, que eu sei quanto eu tenho hoje, o quanto eu preciso aportar por mês. Isso aqui, o quanto eu tenho hoje, eu não consigo mexer muito, porque é o que eu tenho. Mas o quanto eu consigo aportar por mês, dependendo da minha realidade, eu consigo mexer um pouco. Agora, a taxa é algo que de fato a gente não gosta de mexer muito. Por quê? Eu não vou tomar um risco com o patrimônio de um cliente, eu não vou tomar um risco desnecessário só para entregar uma taxa. Tá? Então, o que acontece? Ou eu aumento o meu aporte mensal, ou eu aumento o meu tempo. E quando eu faço esse cálculo, eu identifico, poxa, eu quero 12% ao ano. Cara, mas com o que eu tenho, com o período e com o que eu consigo aportar, eu não preciso de 12, eu preciso de 6. Lógico, se eu conseguir 12, Maravilha, sem risco. Mas é aqui onde eu quebro isso. Eu quero taxa máxima. Não, não é taxa máxima. Quanto você precisa para o objetivo que você quer alcançar. Por isso que é um planejamento. Por isso que não é tão simples assim. Hoje lá na Aliar, vocês atendem qualquer conta a partir de algum número. Eu sei que tem pessoas novas que podem, né, fazer abertura de novas contas. Como que funciona lá? Tem um determinado ticket ali, tá? Algumas pessoas ali dentro, eles podem escolher se vão abrir contas menores ou maiores, enfim, tá? Geralmente são sócios, podem escolher se eles querem abrir uma conta abaixo do ticket pré-determinado ou não. Mas a gente também está a gente estava conversando sobre isso hoje. A gente está com outro projeto, provavelmente mais final do ano, até o final do ano a gente deve ter em prática, que seria uma Aliar Smart, um Start, olhando para esse lado, que é voltado para, principalmente esse público que o pessoal que faz trade e tudo mais, mas para contas menores. Entendi. Quem quer começar e precisa ter um assessor. Exatamente. Por quê? Hoje, o tipo de atendimento que a gente faz, ele é muito delicado. Então, por exemplo, hoje dentro do escritório eu tenho um assessor. O assessor, ele tem a quantidade de contas que ele pode atender. Se ele está chegando perto daquele limite, Senão ele não vai conseguir atender. exatamente. Eu não consigo. O ponto hoje não é volume, é a qualidade no atendimento. Mas tranquilo com relação a isso, acho que vocês podem dizer só pra gente um número, porque é o seguinte, o que vocês trouxeram aqui pra gente, a gente trouxe uma visão que as pessoas vão se despertar. Às vezes esse número não cabe para elas, mas ela vai bater na porta do gerente dela e vai falar, eu quero um crédito pré-fixado ou pós-fixado, eu quero fazer, e isso, mesmo que não entre com o Aliar, mas isso vai despertar, né, em outras pessoas. Hoje, qual é o número inicial da Aliar? Hoje, o ticket inicial da Aliar é R$300 mil. 300 mil reais. O seu deu 290, né? Não, a gente abre uma exceção. Você viu que eu comentei que tem exceções, né? O dele deu 292 e 500.
Mas, assim, hoje, de fato, o ticket é 300 mil. 300 mil. Entendi. Então, assim, o que a gente quis com essa apresentação para vocês? Não foi igual o Fabrício, a Verônica até brincaram ali. A ideia não é vender, lógico, para eles é super interessante isso, mas a ideia é conscientizar, né? É trazer com que vocês comecem a pensar um pouco no futuro de vocês, pensar um pouco em planejamento, também entender que como aplicar o próprio recurso de vocês, como gastar esse dinheiro que vocês ganham, né, no dia a dia. Então, acho que a principal consciência que a gente quis, né, o principal foco nosso era essa conscientização, né? Quero te agradecer por isso e eu acho que eu vou disponibilizar para todo mundo o contato, vou deixar o seu contato. Quem quiser pode falar comigo, eu vou repassar esse contato para que possa falar com você. Se você tiver que direcionar para alguém, pode direcionar. E se houver algumas outras dúvidas, aí eu peço para você esclarece e a gente direciona também para o pessoal. Eu pedi pro meu time de marketing preparar um material também, fala um pouco sobre planejamento financeiro. Esse material ele foi divulgado, a gente mandou para os clientes, acho que você deve ter recebido, foi mês passado, tá? Eu pedi para eles ajustarem, só porque na primeira página ali vem falando um pouco de economia, de tudo que está acontecendo nos últimos dias, só para não... E como esse material está como no mês passado, só para trazer algo mais atualizado, vou te mandar primeiro. Legal. E a gente vai encaminhar para vocês. Então, quero mais uma vez te agradecer a Aliá e a disponibilidade de todos aqui, e que vocês pesquisem um pouco sobre isso, entendam um pouco mais também. E essa é uma ação de endomarketing, né, que a gente fez, de capacitar vocês, inclusive, uma coisa que não tem nada a ver, entre aspas, com a empresa. Pode impactar na empresa, mas pensando um pouco em vocês, pensando um pouco na vida do colaborador que está dentro da empresa, tá bom? É isso. Obrigado, Fernando. Depois.